Marcos 10, 46, nós vamos ler até o verso de número 52. Assim diz a palavra do Senhor. E foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem o cego. Chamaram, então o cego dizendo-lhe: Coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus, que lhe perguntou: O que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu: Mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse: Vá, a sua fé salvou você. E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada afora. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós já cantamos, nós já intercedemos. E agora pedimos, Pai, para que o Senhor fale conosco. Precisamos escutar a sua voz e que essa palavra ela toque nos nossos corações e nos transforme. Sabemos que a sua palavra é poderosa, que ela é viva e ela é eficaz. Pai, sabemos que essa palavra é a única palavra que pode nos levar para a vida eterna. Que essa palavra seja depositada como uma semente no nosso coração, e que o nosso coração seja uma boa terra para que essa semente cresça e frutifique, que nós possamos ser transformados por essa palavra, e que possamos sair daqui, Pai, novas pessoas, renovadas pelo Seu Santo Espírito. Fale conosco, meu Deus, é o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, estamos aqui chegando na 33ª mensagem no livro de Marcos. E se você fala assim, eu queria ver todas as outras mensagens desta série, aonde eu acho? Você sabe, é só ir lá no YouTube, você consegue pegar tudo. A gente começou o ano passado e vamos continuar. Né? Já passamos da metade de Marcos e logo, né, até o final do ano, logo, né, mas alguns meses nós vamos estar finalizando essa mensagem. E aqui é muito interessante quando a gente vê aqui a ordem que Marcos ele encadeia ali o seu evangelho. Né? Nós temos, na semana passada, nós falamos do versículo chave do evangelho de Marcos, que se você participou do culto da semana passada, você sabe ele de cor. Não é, irmãos? Amém? Então, vamos lá. Né? Marcos 10, 45. Como que é que diz? Porque vamos lá. 3, 2, 1. Pode colocar aqui para a gente relembrar o verso. Que eu acho que vocês... Eu estou vendo aqui, a Andréia está aqui, está claro, que eu estou vendo aqui ela falando. Mas os outros ali tem que lembrar. Vai lá. Então lá. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Esse aqui é o principal verso ali. Se você lembrar do Evangelho de Marcos, e se você quer um versículo para você decorar desse Evangelho, seja esse, Marcos 10, 45, que vai lembrar exatamente do que Jesus veio fazer. Então, depois de Jesus falar da sua missão para os seus discípulos, para explicar como que eles têm que servir, ele deixou muito claro que eles deveriam servir, se eles queriam ser os primeiros, eles deveriam ser os primeiros que iriam servir. Ele explicou tudo isso para os seus discípulos, e ali, Jesus que já tinha
predito que ele seria preso, que ele seria julgado, que ele seria entregue nas mãos dos gentios para ser morto, né? Ele saiu dali e foi em direção a Jerusalém. Então está ali Jesus caminhando, e chegando em Jerusalém, antes de Jerusalém, ele passa por uma cidade que é a cidade de Jericó. Ele passa ali, né, fica ali na cidade de Jericó. Na saída, né, de Jericó, Jesus já está rodeado por uma numerosa multidão. Várias pessoas. Lembra que dentro do ministério de Jesus era muito comum muitas pessoas o seguirem. Era muito comum pessoas estarem com ele o tempo todo. Era sempre comum. Porque as pessoas sabiam que ele era um grande homem de Deus, fazia muitos milagres, e a sua palavra era realmente uma palavra que às vezes confrontava, uma palavra que às vezes cuidava, né, das pessoas, e as pessoas seguiam. Uma grande multidão estava seguindo Jesus. Nesta altura do ministério, Jesus já estava mais ou menos com 3 anos de ministério, 3 anos e meio mais ou menos. A sua fama era extensa, tanto, né, no lugar onde ele ficava, na Galileia, que era ao norte, em Samaria, e também agora na própria Judeia. Todos conheciam Jesus e respeitavam. O povo em si, muitos já seguiam Jesus. E as notícias, elas passavam, as pessoas ouviam falar deste homem, que era um homem enviado por Deus. Isso aqui está acontecendo. E aqui, nesta parte do Evangelho, o Marcos vai falar de um homem. Um homem que ele já tinha enxergado, mas por algum motivo que nós não sabemos, perdeu a sua visão. Imagina só, irmãos, como é você enxergar. Nós sabemos que o nosso sentido mais importante é a visão, é o que a gente usa mais. Imagina só você nascer enxergando, e daqui a pouco, por alguma doença, poderia ser porque naquela época não tinha medicina, né? Qualquer coisa poderia fazer com que você, doenças até simples hoje, poderiam fazer com que você perdesse a sua visão. E foi o que aconteceu com esse homem que nós não sabemos o nome dele. Sabemos quem era o seu pai. Seu pai era Timeu. Aí você fala, mas está falando cego Bartimeu. Bartimeu é em hebraico e significa filho de Timeu. E depois Marcos traduz para o grego, falando, não, é que ele era filho de Timeu. Nós não sabemos o nome dele, só sabemos que o nome do pai dele, que era Timeu. Um homem que em algum momento da vida enxergou, em um determinado momento da vida, perdeu a sua visão. Ao perder a sua visão, naquela sociedade agrária de 2000 anos atrás, não tinham o que fazer mais. Se ele não era rico, e se ele tinha que trabalhar para conseguir as suas, conseguir sobreviver, ele não tinha mais o que fazer. Se estava cego. O que restou para ele, então? Mendigar. E Marcos fala que ele era um mendigo. E ele se assentava onde? Ele se assentava perto da porta de Jericó. Ele se assentava na estrada. Para quê? Para ficar pedindo ali ajuda. É bem possível ele morava ali na própria cidade de Jericó. Então ele ficava ali pedindo ajuda, porque ele mesmo não poderia mais trabalhar. Ele precisava viver da ajuda dos outros. Alguns dias recebia, outros dias não. E era o que ele podia fazer. Os dias para aquele homem eram apenas um sobreviver. Passar dia após dia. Nós não sabemos a idade dele também. Mas
mas possivelmente, não parece ser aqui pelo relato, um homem velho. Mas ele não tinha o que fazer mais. Imaginem essa situação, se você já passou, aonde você tem uma situação, uma vida, daqui a pouco acontece algo na sua vida e você perde tudo, a sua vida vira de cabeça para baixo e tudo que você tinha de expectativa é totalmente tirado de você e agora você que poderia estar vivendo ou até progredindo agora, não, você está ali parado, dependendo dos outros, dependendo de ajuda externa. E é muito complicado, porque você uma vez enxergou, então você sabe o que é enxergar, você sabe o que é a vida antiga, mas agora o que você tem para frente é uma questão de desesperança. E a gente sabe que o ser humano ainda, ele às vezes assim, não vou falar cruel, mas às vezes desligado. Porque quando a gente vê mendigos na rua, é muito comum que a gente os confunda com a paisagem. Quantas e quantas vezes você às vezes está passeando, agora em São Paulo está assim, né? Você vê pessoas na rua e você mal olha para eles. Às vezes são pessoas que também passaram por necessidades, a gente não sabe o que está acontecendo, mas a gente passa, nem liga. Aquele homem estava passando por isso. Ele não tinha mais esperança. A vida era apenas um sobreviver. Ia passar dia após dia, ele ia pedir um pouquinho de dinheiro, ia comprar o seu alimento, voltava para sua casa, depois voltava para a rua, ia pedir comida. Apenas isso. Mas Jesus, ele era uma pessoa que já estava muito famosa. Ele já tinha ouvido em algum momento que Jesus era um homem que fazia muitos milagres. E o interessante é que aquele homem, ele associou já Jesus e aquilo que ele estava escutando com Jesus, com as promessas messiânicas de que viria uma pessoa que seria o rei dos judeus. E ele já guarda aquilo no seu coração e ele fica ali. Nossa, eu sei que existe Jesus, Ele cura, eu sei que Ele cura cegos, mas aí tem um problema. Jesus faz o seu ministério mais ao norte, na Galileia. A maior parte do ministério de Jesus é na Galileia. É longe de onde que ele está, ali Jericó fica ao sul, na Judéia. Não dava para ir. Como que uma pessoa cega sai da Judéia para ir até a Galileia? Então, da mesma forma que vinha a esperança para ele, vinha a desesperança, porque estava longe. Tinha um homem que podia curá-lo, mas ele não podia chegar, porque ele não tinha como chegar. Como que ele iria atravessar aquelas estradas há 2000 anos atrás, a pé, sem enxergar? Então tinha uma esperancinha no coração dele, mas que não poderia ser alcançada. E é muito comum, irmãos, às vezes a gente vê situações que a gente olha na nossa vida e estamos parecidos com esse cego filho de Timeu, o Bartimeu. As coisas dão uma reviravolta na nossa vida, estamos sem esperança para o futuro, sabemos até um pouco sobre Deus, mas sempre parece estar muito longe, difícil de ser alcançado. Mas um dia, as coisas vão mudar para este homem. Tem um dia que vai transformar tudo. Jesus entra na cidade, provavelmente com os 12. Na hora que sai, a gente já falou, ele saiu com uma grande multidão. E aí eu fico imaginando ali aquele cego. Ele só escuta, né? Então está vendo um monte de gente passar, e um monte de gente
está ali na frente, aí ele, ué, o que está acontecendo? Aí ele deve perguntar ali, e aí? O que está acontecendo? O que está passando aí? O que está acontecendo? Por que todo mundo está parecendo que está saindo da cidade? Ah, não, rapaz, sabe o que é? Aquele Jesus, né, que é famoso por obras, ele está passando por aqui, ele já está lá na frente, né? Ele está indo lá para Jerusalém. Eu fico imaginando o que passou na cabeça daquele homem. Nossa, Jesus está passando, aquele que vai às curas, é a minha única oportunidade. Eu preciso chamar a atenção, eu preciso chegar até Jesus. Mas como que ele vai chegar até Jesus? Ele é cego, tem um monte de gente na frente dele, não dá. O que ele faz? Ele lança a mão da única coisa que ele podia fazer. O que ele faz? Ele grita, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ele estava sentado, mas começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Uma coisa interessantíssima aqui, irmãos, é que esse homem foi o primeiro que chamou Jesus como filho de Davi. Ele reconhece ele como um descendente de Davi, como um herdeiro do reino, aquele que viria implantar o reino de Deus. Ele apesar de estar cego, ele tem a visão espiritual de que Jesus é o Messias. Ele vai falar isso lá no capítulo 11, depois a gente vai ver lá no verso 10, que depois a multidão vai falar assim, bendito o reino que vem, o reino de Davi. O primeiro que fala isso é o próprio cego, o Bartimeu, o filho de Timeu. E aí, irmãos, aí acontece uma coisa que às vezes me assusta. Está lá o cego gritando, Jesus, filho de Davi, né, tem compaixão de mim. Aí a galera que está indo junto, ao invés de falar assim, nossa, tem uma pessoa aqui, vamos levar lá para o mestre. Sabe o que eles fazem? Eles fazem isso? Não. Ups, quieta aí, rapaz. Para de ficar falando aí. Não vai incomodar o mestre. Olha só a diferença. O cego enxergava quem era Jesus. Os outros estavam preocupados com eles. E queriam calar aquele que precisava mais de ajuda do que eles próprios. Aqueles que estavam ali seguindo a Jesus, que aparentemente deveriam ter uma visão espiritual maior. Não, naquele momento, eles tiveram uma atitude tacanha. Não incomoda o mestre. O mestre não vai gostar, fica quieto, rapaz. E essa atitude dessas pessoas, às vezes, me dói, porque às vezes a gente, como igreja, age parecido com eles. Quando a gente vê pessoas necessitando, clamando por Jesus, seja por palavras ou pelo sofrimento que ela está passando, e a gente se cala, ou repreende para que não atrapalhe, a gente está tendo a mesma falta de visão que estas pessoas têm. Eu fico olhando ali, como eu moro em São Paulo, né, essa questão dos moradores de rua, e a gente fala aqui, né, nesse caso aqui era um mendigo, é latente, né? Você olha para as pessoas ali, às vezes as pessoas estão ali zumbificadas pelas drogas. E numa questão complexa, porque você sabe que as pessoas, quando elas estão nas ruas, às vezes com aquele ambiente das drogas, a questão moral delas não é igual à nossa. Então, se você aparecer lá com um celular, ela te rouba, né? Dependendo das pessoas e do lugar que você está lá. Mas, por outro lado, são pessoas que precisam de Jesus.
Será que a igreja tem que fugir dessas pessoas ou se aproximar mais dessas pessoas? Né? Será que a gente tem que falar assim, não, não quero. Não quero ouvir nem o clamor dessas pessoas, ou a igreja tem que ir lá abraçá-las mais? Eu sei que de muitos trabalhos que são realizados ali, inclusive um dos trabalhos, quando a gente fala da Cracolândia de São Paulo, que sempre é citado, é a Cristolândia, né? Um trabalho aí que tem já tem vários anos, que tirou muita gente da rua. Mas às vezes a gente tem que fazer um estágio na Cristolândia, né? Parar um pouquinho e você ir lá um pouquinho para você ver um pouco do que acontece. E a gente olhar para as pessoas nas suas necessidades. Não achar assim, não quero, longe. Esses aqui, eles não estavam olhando para a necessidade desse homem. Estavam preocupados mais com eles. Estavam mais preocupados por uma suposta, um suposto conforto de Jesus que não existia. Eles queriam calar aquele que realmente necessitava de Jesus. Mas aconteceu uma coisa diferente. Enquanto mais as pessoas tentavam calar, mais aquele homem gritava. Conforme mais as pessoas falavam, fica quieto, mais alto ele clamava. Ele não deixou que religiosidade ou cegueira das outras pessoas deixasse que ele ficasse calado, porque era a sua única esperança, e ele clamava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele clamava mais e mais alto. Jesus já estava à frente, ele escuta o clamor daquele rapaz, aí o que ele fala? Opa! Jesus parou, ele escutou, o seu clamor alcançou os ouvidos de Jesus, e Jesus, com certeza, ao escutar coisas, esse clamor, ele sempre para, ele sempre escuta. Ele parou e disse, chamem o cego. Chamem o cego. A multidão está toda ali. E eles, então, chamaram o cego. Né? Alguém saiu de lá, tem a multidão, chega até o cego e fala para o cego. Coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Olha só a diferença desses aqui que estão levando a mensagem. Enquanto uns estão falando, cale-se, não incomode. Outros dizem, coragem, ele está te chamando. Dentro daquela multidão tinham pessoas com comportamentos diferentes. E ali, aqueles estavam levando a boa mensagem para aquele rapaz que estava ali, não sei se é rapaz, se é homem, mas que estava sendo alcançado por que estava sendo chamado pelo próprio Jesus Cristo. É muito interessante ver como como Bartimeu, ele reage. Na hora que ele sabe que Jesus está o chamando, ele fica enrolando? Não, ele fica lá parado? Ele fica fazendo onda? Não, sabe o que ele faz? A Bíblia dá uma impressão que ele, opa, está me chamando, vou lá. Sabe, ele já levantou rapidamente, já foi. Está lá no verso 50, tirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto. Ele, opa, a minha oportunidade chegou. É a hora que eu vou estar ali, cara a cara com Jesus. E ele foi até onde Jesus estava, o levaram até Jesus. E ali, naquele momento, Jesus olha para aquele cego. E nós sabemos que nesses momentos nós sempre temos aquele olhar de compaixão, o olhar de amor, o olhar
do Filho do Homem que veio para servir. Ele olha para aquele rapaz, ou para aquele homem, e faz uma pergunta: o que você quer que ele lhe faça? Essa pergunta é engraçada, né? Mas Jesus está vendo, é cego, né? É mendigo. E ele pergunta: o que você quer que eu lhe faça? Essa pergunta, Jesus já sabia o que ele tinha que fazer. Jesus é Deus e conhece todas as coisas. Já conhecia o que estava no íntimo do coração daquele homem. O que Jesus queria fazer naquele momento era dar a oportunidade para que ele expressasse a sua fé em Jesus. Porque ele poderia chegar lá e falar assim: Jesus, o que você quer que eu te faça? Não, eu quero um denário. Pronto, está resolvido. Quero um pouquinho de dinheiro para ficar ali bem uns 3 ou 4 dias. Ele poderia falar assim: não, eu quero uma casa nova. Não, mas ali ele tinha que expressar a sua fé. Irmãos, cá entre nós, é fácil chegar para uma pessoa e falar assim: olha, eu tenho uma doença que é incurável, mas eu quero que você me cure. É fácil fazer isso. É tranquilo dizer isso. Quantas pessoas... parece uma coisa que é loucura, mas é a própria expressão da fé. Na hora que Jesus está dizendo ali, ele quer ver aquele rapaz mostrando a sua fé. Ou seja, ao fazer o pedido, ele está mostrando para todos o que era a sua fé e qual era o tamanho da sua fé. O cego respondeu: mestre, o que eu quero é uma coisa, não é simples, mas o que eu quero é que eu possa ver de novo. Eu já vi quando eu era mais novo, sei como que é isso, e eu quero que a minha visão retorne. E então Jesus, né, fala para aquele rapaz de uma maneira direta. Interessante que Jesus, ele às vezes usa algumas coisas para fazer cura, mas naquele momento ele usa somente a palavra. Vá, a sua fé salvou você. Aquele homem estava buscando uma cura física. E ele alcançou muito mais do que aquela cura física, porque ele reconheceu que Jesus era o filho de Davi, que ele era o Messias. Ele recebeu ali a salvação eterna, que é uma bênção muito maior do que qualquer outra cura. Hoje, Bartimeu já está ali aguardando o momento da sua ressurreição. Ele que foi buscar algo que ele pensava que era ver, uma coisa para a vida, que duraria alguns anos até que ele morresse. Ele ganhou algo que é eterno, que ninguém pode tirar. Ele alcançou a sua salvação. Vá, a tua fé te salvou. E a Bíblia ainda ela continua. Depois de dar aquilo que é maior, que é a salvação, imediatamente passou a ver. Imediatamente ele recebeu a visão. E como prova da sua fé, ele não voltou para sua casa. E como prova da sua fé, ele não voltou para a sua vida. Depois daquele momento, Bartimeu foi seguindo Jesus. Ele realmente entendeu quem era Jesus e saiu
seguindo Jesus. Aleluias, nós vemos aqui um dos grandes milagres de Jesus, um milagre que prova que Jesus, ele é o Messias, como está lá em Isaías 35:5, que mostra que quando o Messias estivesse, os cegos, eles enxergariam de novo, e o milagre que Jesus operou na vida de Bartimeu, mostra que ele é o Messias. Mas o impressionante aqui é a fé deste homem. Uma fé que já nasceu no seu coração, ao ouvir que Jesus estava passando. O reconhecimento de que ele é o Messias. E reconhecer, acima de tudo, que a única solução para o seu problema, para a sua vida, era o próprio Jesus. Ele quis uma coisa menor, no seu pequeno entendimento, mas ele ganhou uma coisa muito, muito maior. Ele ganhou a salvação. De novo, ele ganhou a salvação. Amém. Isso que a gente tem que guardar, irmãos. Bartimeu, nessa história, nós temos várias coisas que nós temos que colocar em prática. Primeiro, creia em Jesus. Creia que Ele é o Messias. Talvez você esteja passando situações que não são iguais às de Bartimeu, porque eu não estou vendo ninguém aqui que seja cego. Mas esteja passando por questões complicadíssimas na sua vida. Creia que Jesus é o Messias, creia que Ele pode trazer a solução, mas o mais importante não é o problema temporal que você está passando, seja ele problema financeiro, seja problemas de saúde ou qualquer outra natureza. O problema maior é o problema da sua alma, porque todos nós já pecamos. E nós estamos destituídos, fomos da glória de Deus. Por isso, nós precisamos ir atrás de Jesus, clamar por Jesus, porque somente Ele pode nos dar a salvação. Busque esta salvação que você somente pode alcançar em Jesus. Aí se vier uma bênção temporal, amém. Mas muitas vezes não vai vir. Mas a maior bênção foi a que Bartimeu recebeu primeiro. A sua fé te salvou. Isso é uma coisa que a gente aprende. Outra coisa que a gente aprende com Bartimeu é como orar. Vocês viram algum momento aqui Bartimeu titubeando? Ele clama com força, com desespero, Chega, sabe o que pede, não titubeia. Assim também devem ser as nossas orações. Bartimeu na frente de Jesus, ele estava orando a Deus. Que você aprenda a orar desta maneira, como Bartimeu na frente, com fé, sem titubear. E para nós que somos cristãos, nós temos que tomar cuidado para não sermos como estes outros aqui, que porque tinha uma pessoa um pouco diferente, uma pessoa que estava gritando, uma pessoa que estava chamando a atenção, fazendo um negócio meio doido. Ah, não, esse aqui não é digno de chegar até os pés de Jesus. Às vezes a gente age dessa maneira, de uma maneira com uma religiosidade ruim. Temos que tomar cuidado para não vivermos desta maneira e não agirmos desta maneira com outras pessoas. Gosto sempre de dar o exemplo. Vocês já me ouviram falar disso, mas é bom a gente escutar novamente. Sim, quando vem pessoa que é mendigo, se entrasse aqui um mendigo aqui na igreja, se ele sentasse aqui, usualmente nas igrejas, o que as pessoas fazem? Ao invés de sentar junto, o que faz? Espalha para não sentar junto. Se viesse aqui uma pessoa que
homossexual vestido como homem vestido de mulher, ou mulher vestido de homem, alguma coisa desse tipo, as pessoas também se afastariam. A gente tem que parar de achar que as pessoas têm que ser iguaizinhas a nós. Ou outras coisas, né? Quantas coisas tem? Isso são preconceitos que a gente tem que começar a quebrar dentro da gente. Essas pessoas aqui que tentaram calar Bartimeu, talvez tenham esses preconceitos. A gente tem que se desafiar para expressar o amor de Jesus a todas as pessoas, independente daquilo que os nossos olhos veem. Se você se baseia nos seus olhos, é bem possível que você esteja tão cego quanto essas pessoas. Você tem que olhar muito além. Enxergar que aquela pessoa que está ali na sua frente é uma pessoa pela qual Jesus morreu. E você também tem que morrer por ela. Nós vimos isso na semana passada. E por fim, nós temos que crer, na última aplicação, que Jesus ele pode fazer tudo. Tudo. Jesus é o verdadeiro filho de Davi. Jesus é o verdadeiro Messias. Jesus, ele é o nosso único e suficiente Salvador. Estou concluindo essa mensagem, mais curta do que eu normalmente prego, porque aqui a verdade está muito clara. Né? Esse texto aqui, que foi provavelmente é o texto que eu mais preguei na minha vida, esse texto aqui de Bartimeu. Lendo, a clareza é notória. Ver como Jesus, ele olha para nós e demonstra sua compaixão. Então, irmãos, guarde esta mensagem no seu coração e tenha os olhos abertos espiritualmente, como Bartimeu sempre teve. E que Deus te abençoe. Amém. Aleluia. Se coloque de pé, por gentileza. Eu gostaria que você fechasse seus olhos. Feche seus olhos. Eu gostaria de fazer um apelo, todos de olhos fechados, né, para que você possa se concentrar somente na minha voz, naquilo que eu vou falar. Bartimeu, ele reconheceu que o único que poderia resolver o problema que ele tinha, e era Jesus, porque ele era o Messias. E o maior problema que Bartimeu tinha não era a cegueira, mas sim, ele, como todos, ele era pecador e necessitava de salvação. Talvez haja alguém aqui nesta noite que gostaria de falar assim: eu também, como Bartimeu, eu preciso da salvação de Jesus. Há alguém nesta noite que quer falar assim: Senhor Jesus, né, tem compaixão de mim, né, ser misericordioso por mim, seja misericordioso, e que quer entregar a sua vida a Jesus. Há alguém que gostaria nesta noite de entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Há alguém que gostaria de falar assim: Senhor Jesus, eu quero entregar a minha vida ao Senhor? Alguém? Alguém? Não tendo? Agora eu quero falar para você que já é cristão. Se você quer falar assim: olha, eu tenho agido de uma maneira cega, como essas pessoas que nós falamos nessa noite, mas agora eu quero pedir perdão a Deus, para que eu possa ver realmente as coisas espirituais como elas realmente são. Tem alguém aqui nesta noite que gostaria de falar assim: Senhor, eu quero pedir perdão pela minha vida religiosa, pela minha vida cega, que não consegue nem sequer chegar naqueles que necessitam de Ti, como os mendigos e os pobres das ruas. Alguém aqui que gostaria de pedir perdão ao Senhor, quer falar assim: Senhor, tem misericórdia de mim, pela minha cegueira espiritual? Alguém? Amém. Há mais alguém? Amém, aleluias, amém.
Amém. Há mais alguém aqui que quer falar assim: Senhor, me perdoe, Pai, porque eu tenho agido com preconceito. Há mais alguém aqui? Há mais alguém? Amém. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero glorificar e engrandecer ao Senhor, Pai, por ter deixado registrado esta história, Pai, de Bartimeu, deste homem que nós não sabemos o nome, mas que a sua fé tem sido exemplo para nós até os dias de hoje. Um homem que, mesmo sendo cego, ele tinha visão espiritual e tinha entendido que Jesus era o Messias, que entendia que Jesus era o único que poderia, Pai, trazer solução aos seus problemas, e por conta da sua fé, um homem que alcançou a salvação. Sabemos, Pai, que o Senhor, através de Jesus, demonstrou compaixão por todos nós, compaixão que foi derramada ali na vida de Bartimeu, que essa compaixão que chegou até nós, mas muitas vezes nós temos agido com preconceito com as outras pessoas, e nós queremos pedir perdão, Senhor. Nos perdoe as falhas, Pai. Mesmo alcançados pela sua graça, ainda precisamos crescer muito. Ainda, Pai, demonstramos algumas cegueiras espirituais. Por isso, Deus, em nome do Senhor Jesus, nos perdoe. E nós queremos fazer, Pai, a mesma oração de Bartimeu. Tem compaixão de nós, das nossas falhas, da nossa pequenez, da nossa cegueira. Nós queremos, Pai, a cada dia, Pai, estar mais próximo de Ti. Olhe para nós e para as nossas necessidades, Pai. Nós te suplicamos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos receber a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todos nós, agora e sempre. Amém.